Sobre o tema da intercessão dos santos. Quando um grupo religioso determina aquilo que é fundamento para que se acredite nessa doutrina, cabe às pessoas que estão dentro do sistema religioso, dentro das religiões e das igrejas, das comunidades religiosas, chamadas de igreja erradamente, identificar aquilo que faz parte da fé da pessoa. Se eu preciso de um fundamento bíblico, o que é o fundamento bíblico? O que é que a Bíblia diz sobre a intercessão dos santos? A Bíblia diz que alguns profetas, depois da sua morte, intercederam pelos santos. Aí você vai buscar, esse é fundamento. A Bíblia diz se algum dos apóstolos intercederam pelos santos depois da sua morte. Aí você busca fundamento. A Bíblia diz que pastores, após a sua morte, doutores, mestres, eles intercederam por os vivos após a sua morte. Isso é o fundamento. E você vai buscar dentro dessa história toda, desde o Velho Testamento, dos pais da fé, até todos os apóstolos, o último apóstolo, que foi Paulo, para ver o que é que a Bíblia fala, quais deles, após a sua morte, vieram a interceder pelos justos, pelos santos. Então, se você encontrar, fundamento é isso, algum deles intercedendo ou ensinando o fundamento, aí é verídico. Aí você pode acreditar. Então, se alguém diz, não, o meu fundamento para que, a base bíblica para que a intercessão dos santos seja correta, é uma doutrina bíblica, eu vou mostrar os versículos. Aí você precisa identificar quais desses textos eles falam sobre a intercessão após a morte. Quais desses homens de Deus, eles intercederam pelos santos após a morte. Eles também são santos, intercedem pelos santos. A intercessão é dos santos pelos santos. Mas é uma intercessão daquele que morreu e está agora somente em espírito, aguardando o julgamento e a ressurreição do corpo, para com os vivos. O que é que nós encontramos na Bíblia? Você acha algum fundamento? Então essa doutrina da intercessão dos santos é verdadeira. Agora, se para você acreditar nessa doutrina, vai dizer, não, porque a tradição católica, a tradição da igreja tal, a tradição da igreja tal, então você já está fora. Isso aí já é um fundamento fora da Bíblia, já descarta. Ah, porque o clero da minha igreja, porque o magistério da minha igreja diz, já está fora da Bíblia, você descarta. Ah, porque o catecismo da minha igreja, porque o estatuto da minha igreja, porque você já descarta. Ah, porque os anciões da minha igreja, não, você já descarta. Então, quando você for entender, porque antigamente os pais da igreja, a patrística da igreja, você descarta. Você tem que saber fundamento bíblico. Há algum ensino sobre essa doutrina? Fundamento bíblico é saber se aquela doutrina é ensinada nas Escrituras. Diferente de fundamentação. Você vai achar um texto para dizer, olha, está vendo que existe? Você usou um texto para justificar a sua crença. E não você usou o texto para dizer aquilo que o texto está explicando. A intercessão dos santos é bíblica? Você pergunta, primeiro. Todos os fundamentos dessa doutrina é baseado nas Escrituras? Existe ensino sobre a intercessão dos santos que morreram pelos que estão vivos? Aí você vai acreditar. Não existe, você vai repudiar. Ah, mas para nós, Jesus disse lá em João 6, quando ele estava na casa de Lázaro, quando ele ressuscitou a Lázaro no Evangelho de João, ele disse que todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que crê em mim nunca morrerá. Então, os santos que morreram com Deus, eles nunca morreram, e se eles estão vivos, eles podem interceder, porque assim como nós na terra podemos, ele também pode. Mas não existe isso. Por quê? Primeira coisa, no catolicismo, a intercessão dos santos é a intercessão dos que morreram pelos católicos na terra. Você é incapaz de interceder por alguém no catolicismo. Só pode interceder aqueles que já morreram na santidade com Deus. Eles vão ser canonizados e vão ser colocados, beatificados e canonizados, e vão ser identificados os milagres que foram feitos através da oração àqueles santos e a intercessão deles no céu. Mas aí é uma doutrina do catolicismo e não é uma doutrina bíblica. Não existe nenhum ensinamento bíblico. Vamos para a Bíblia para ver o que a Bíblia diz. Vamos para a Bíblia. Quando Saul, rejeitado por Deus, lá no livro de 1 Samuel, foi buscar uma cartomante disfarçado para tentar entender por que Deus tinha o rejeitado e qual era o propósito de Deus para a vida dele. E ele queria que a cartomante invocasse o espírito do profeta
que tinha morrido, profeta Samuel. E a cartomante fez o trabalho de necromancia, de consulta aos mortos, e o espírito que falou com ele não respondeu a nada do que ele queria, o repreendeu. E a Bíblia diz que é pecado, não farás consulta aos mortos. A necromancia é pecado, é condenável na palavra de Deus. Vamos para outro caso, a passagem de Lázaro e do rico, o homem abastardo. Vamos ver o que a Bíblia diz. Ambos morreram, não foi? Foi. Agora vamos entender o que aconteceu com eles. No Hades, queimando em chamas, no lugar de tormento, que é onde vão o corpo dos mortos, o rico diz para Abraão: deixe que eu vá na terra avisar meus irmãos que não façam o que eu faça, para que eles não venham para esse lugar de dor e de tormento. Ele disse: jamais. Como é que eles na terra não vão crer nos vivos, vão acreditar em alguém que morreu e ressuscitou? Na terra tem a lei e os profetas. Foi atendida a intercessão dele pelos mortos, pelos vivos, dos mortos, daquele que estava vivo lá, que tinha morrido o corpo e a alma estava lá para esperar o julgamento. Foi atendido? Não. Vamos ver para outra intercessão agora, que nós temos na Bíblia, no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Aqueles que serão mortos, as almas que serão mortos durante a perseguição, chegam, que estão embaixo do altar de Deus, questionam: até quando o Senhor não vai vingar nosso sangue, nosso sangue foi derramado? Fomos perseguidos por causa do amor a Ti, por causa do Evangelho e do Reino. Aí ele disse: eu só me virei e vingarei quando completar o número de conservos Teus. Deus atendeu a intercessão daquele que estava morto? Não. E nenhuma dessas três passagens citadas há ensinamento para que possa fazer intercessão. Logo, o fundamento para a intercessão de quem morreu pelos vivos é heresia.